curiosos e muitas vezes inconsequentes. Como alimentar o seu gato enquanto ele dorme? Mas por que jovens internautas atacam, ofendem e cometem crimes no mundo virtual? Segundo uma pesquisa, 80% dos brasileiros entre 9 e 17 anos utilizam a internet todos os dias. Muitos sem controle nem acompanhamento de um responsável. E as atitudes cometidas nesse mundo virtual, onde não há supervisão, podem acabar passando dos limites da educação. O adolescente, o jovem, ele está numa fase de idade em que ele ganha uma autonomia, uma certa autonomia. Com essa autonomia, ele se sente livre para fazer aquilo que lhe der na telha. A falta de limite provoca comportamentos que muitas vezes nos assustam, porque parecem comportamentos anormais. O caso mais recente e que revoltou muita gente foi dessa youtuber. Vitória Moraes, de 16 anos, gravou um vídeo onde aparece cuspindo na boca do gato de estimação. Como alimentar o seu gato enquanto ele dorme? Na publicação, ela diz que vai ensinar como alimentar o animal enquanto ele dorme. O vídeo, publicado em uma rede social, foi alvo de inúmeras críticas. Vitória foi acusada pelos próprios fãs de maus tratos. Logo em seguida, a jovem, que tem mais de 4 milhões de seguidores, se retratou. Em outro vídeo, ela pediu desculpas e reconheceu que foi uma brincadeira de mau gosto. Por favor, me desculpem, eu realmente fui um lixo de pessoa, eu realmente errei. Para a psicóloga, comportamentos como o da internauta são reflexos da alienação que jovens sofrem ao passar um longo período em frente ao computador. Eles tendem a fugir da influência dos pais e ficam muito influenciados pelo grupo. Há uma necessidade de ser aceito pelo grupo. E muitos pais já estão de olho nesse risco. Nós fomos às ruas para saber como os responsáveis lidam com adolescentes que não desgrudam da internet. Eu não deixo ela acessar nada longe de mim, só perto. Não tem acesso longe. Eu confisco. Eu converso muito com ela, eu sei qual é a postura dela mediante várias coisas e a gente exatamente conversa isso. É mais difícil porque ele entra no quarto e fecha a porta e eu tenho que bater, dá licença, tá fazendo o quê? Posso ver com quem você tá falando? É assim que a gente faz. Outro caso que chamou a atenção foi a ofensa sofrida pela cantora Preta Gil. Em julho deste ano, um seguidor da cantora postou comentários racistas. Entrei na minha página do Facebook e vi uma série de ofensas à minha pessoa, xingamentos e muitos ataques racistas, me chamando de macaca, que eu tinha que voltar para a senzala, que eu, enfim, coisas absurdas que me chocaram. Na época, a Preta Gil procurou a polícia e esta semana os investigadores de Sorocaba, no interior de São Paulo, localizaram um adolescente de 14 anos que teria feito as ofensas. Publicar conteúdo ofensivo ou ameaças é considerado crime. O autor responde a um processo como qualquer outra infração. Mas em muitos casos, a punição, segundo a especialista, tem que partir de dentro da própria casa. O pai deve mostrar, olhar e perguntar. Primeiro, você acha correto ter cuspido no gato? Conversa, obriga o outro a assumir a responsabilidade do ato. Por que é correto? Porque não é correto. Então, discutir o significado daquele comportamento. E o significado implica em consequências. E a família deve colocar, sim, alternativas. Se você comete uma falha, vai passar tantos dias sem brincar no computador. A inconsequência virtual pode trazer danos sérios à vida pessoal. O cantor MC Biel viu a carreira estagnar depois que internautas encontraram nas redes sociais dele publicações antigas com conteúdos racistas, homofóbicos e machistas. O cantor tentou se defender. Disse que as postagens foram feitas quando ele tinha 15 anos e não representam mais a opinião de hoje.
Mesmo assim, Biel decidiu dar um tempo na carreira. As publicações virtuais têm um alcance, muitas vezes, difícil de estimar e podem trazer prejuízos irreparáveis. Por isso, os pais devem dobrar a atenção. Controlar o acesso dos filhos na rede é, sim, um dever dos responsáveis. É importante, sim, que os pais estabeleçam normas. Quantas horas ele fica? E estabeleça uma norma fundamental, que o pai tem direito a acompanhar a vida dele. Colocar limite faz parte da educação. Não existe educação sem limites. As crianças, tudo da mesma idade, elas criam muito coragem. Então, elas fazem coisas que sozinhas não fariam nunca. Então, a gente tem que cuidar, né?